Iniciei aqui a gravação aqui também. Tempo que chega. Agora que chegou 1 hora da tarde. Tá coisinha. Putz, eu vou abrindo aqui o... Chegou. Aí... Vixe, eu não salvei aqui as coisas de POO. Quer minhas coisas? Entra aí no meu uniforme. É ad.unifor.br 23 23 13 648 Digita assim, não fala não. 15 10. Aí onde é que entra aqui? Aí, programação orientada a objeto. Pode ir, baixa. Tá aí, ó, os percursos. A material de estudos ali. Onde? O último. Baixa aí. Só que tá com alguns erros, certo? Tá muito confuso. Mas dá pra... Ah, isso daí são os fundamentos, né? Abstração, herança, polimorfismo. Uhum. Beleza. Não sei E se é eu falando vou... sobre encapsulamento, que é pra Aham. privar, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso de forma acadêmica, tá? Alguns pontos. Que algumas coisas são bem acadêmicas que às vezes a gente não tem muito de cabeça, né? É, Mas você conseguiu entrar ali? já. Não, Oxi, tá bom, filho. Certo. cadê o microfone aqui? É só tu botar. Tá botado. Quando eu falo tá ruim, tá como? Deixa eu ver. Eu consigo escutar a Alô? minha voz. Ó, tô escutando a minha voz. Eu vou ficar calada, né? Eu vou ficar calada. É porque aqui não tem. Aí eu só vou falar, fechou? Fechou? Ah,
uma dúvida? Tá, vamos lá, né? Programação orientada a objetos. Eu vou dar só um resumo, depois a gente vai lendo aqui também junto. Programação orientada a objeto, a gente quer representar o mundo real na programação. Então, como que a gente faz para representar o mundo real via código, né? A gente tem o que a gente chama de classes, né? Que a gente vai pegar tudo que existe no mundo real. Por exemplo, o que seria uma ideia de uma classe? Seria qualquer instância do mundo real. Pessoa. Pessoa seria uma classe e essa pessoa teria os seus atributos, né? A cor do olho, a altura, peso. Isso são todos os seus atributos da sua classe, que a classe seria a pessoa. E a pessoa também tem todas as ações que ela pode fazer. Ela pode andar, ela pode caminhar, ela pode correr, pode pular. Então essas são todas as ações, são todas as funções que, que a pessoa, que a classe pessoa pode executar. E todas essas ações ela tem algum tipo de retorno ou não, ou simplesmente só faz uma ação, né? Então essa que é a questão de trazer o mundo real para a programação, porque a maioria dos problemas que a gente vai resolver são questões do mundo real ou questões abstratas, né, que a gente precisa representar em classes que vão ter seus atributos e seus objetos, tá? Então, a premissa de programação orientada a objetos é isso. Então, vamos lá. A classe é, como eu comentei, é algo abstrato, é algo que é intangível, é algo só uma ideia de alguma coisa. Então, a classe, ela é a ideia, por exemplo, no nosso cenário aqui que a gente estava pensando de pessoa, né? A classe pessoa, ela é somente uma ideia de uma pessoa, de algum ser humano e tudo mais. Mas quando eu falo a Amanda, ela é uma instância de uma pessoa. Ela é uma pessoa que existe e ela é uma pessoa concreta, né? Algo concreto, algo que existe. Então, isso é a entidade do nome objeto. Então, tudo que é concreto, tudo que existe, né? Tudo que aquilo que é palpável se chama objeto e a classe desse objeto é algo mais abstrato, é algo só um contrato ali para dizer, ó, quando eu tenho uma pessoa, ela tem esses atributos. Então, se eu disser que eu sou uma pessoa, eu vou obrigatoriamente herdar todos aqueles atributos de pessoa, né? E por aí vai. Já se a gente fosse pegar aqui como deixando um pouco mais abstrato ainda mais essa ideia de pessoa, né? A gente tem ali os cargos, né? Então, se eu tenho uma pessoa que ela é professora, por exemplo, né? O cargo professor também é uma classe, né? Seria uma outra classe. Sendo que essa classe professora, o professor, ele também é uma pessoa, né? Então aí a gente vai começar a ter a questão da herança. Vou deixar aqui aberto aqui o whiteboard. Caraca, que demora para abrir o whiteboard. O... Beleza, enquanto vai baixando. Então é isso, a gente tem aí a representação do mundo real com classes e objetos, né? Onde classe é algo abstrato e o objeto é algo concreto daquela classe, certo? E beleza, então vamos seguir aqui o estudo, né? Você já parou para pensar que quase tudo que fazemos no dia a dia exige alguma interação com sistemas?
né? No caminho para a universidade você pode utilizar o Waze para ver as melhores rotas ou utilizar aplicativos de transporte como o 99pop ou Uber, sem contar com os sinais de trânsito e com os fotossensores que são controlados também por softwares. Ou seja, é inevitável hoje a nossa interação com os sistemas computacionais. É com base na reflexão para essa pergunta que damos o ponto de partida para esse material. Como podemos utilizar a programação orientada a objetos para simular eventos do dia a dia em sistemas digitais? Para tanto, nesta unidade aprenderemos o conceito e a importância do estudo da orientação a objeto e de seus pilares. Faremos uma discussão sobre paradigmas de linguagem de programação e linguagem de programação. Paradigmas de linguagem de programação é o conceito de uma linguagem de programação. Por exemplo, a gente pode ter linguagem de programação que ela segue que ela é tipada, outra linguagem ela não é tipada, uma é compilada, a outra é transpilada, ou então ela não é compilada, enfim. Esses são os paradigmas de cada linguagem de programação e as linguagens de programação em si. Mais precisamente abordando o paradigma de orientação a objeto, que seria o POO, e o Java no caso, né? Isso é a representação através de UML, que é diagrama de classes, né? E seus diagramas. Por fim, escreveremos nossos primeiros programas no paradigma orientação a objeto, para em seguida dar início à manipulação de atributos e métodos e na representação das associações dentro das classes. Tá. Ai, meus olhos. E aqui pinta. Beleza. Certo. Agora a gente vai ver aqui os pilares da orientação a objetos, né? Damos início a esta unidade diretamente com uma curta pergunta. O que é um paradigma de linguagem de programação orientado a objetos? Você já viu essa expressão na internet ou em alguma rede social? Define-se paradigma de linguagem de programação no contexto de desenvolvimento de software como sendo um modelo para estruturar e representar problemas, cuja solução deseja-se obter por meio de um programa, construído a partir de uma linguagem de programação. Os principais paradigmas são imperativo, lógico, funcional, orientado a eventos e orientado a objetos, entre outros. Em algumas linguagens de programação, dependendo dos recursos oferecidos, é possível programar em mais de um paradigma. Neste capítulo, estudaremos o principal paradigma de programação utilizado no momento da escrita desse texto, o paradigma orientado a objeto, e concretizaremos os exemplos em Java, como uma das linguagens de programação mais utilizadas no desenvolvimento de software. Para entendermos do que se trata a orientação a objeto, é essencial entender em quais conceitos ele se baseia. Para tanto, a linguagem precisa atender a 4 características muito importantes: polimorfismo, herança, abstração e a última, e não menos importante, encapsulamento. A figura 1 ilustra os 4 principais pilares do POO. Só recapitulando, né? POO é um paradigma de linguagem de programação, e para você dizer que aquela linguagem de programação se enquadra nesse paradigma, né, que é orientado a objetos, ele precisa conseguir realizar polimorfismo, herança, abstração e encapsulamento. É por isso que ele chama que são os 4 pilares da orientação a objeto, né? Agora a gente vai ver o que cada um desses carinhas são, né? A gente começa aqui pela abstração. Assim como acontece em vários cenários da vida, abstraímos-nos de certas dificuldades para atingir nossas metas. Não poderia ser diferente na programação orientada a objetos. Afinal, como foi visto na disciplina de algoritmos, programamos para automatizar processos do nosso dia a dia. A ideia por trás dessa característica está em que não devemos levar em conta. A ideia por trás dessa característica está em que
não devemos levar em conta propriedades e características para o domínio do problema e em si abstrair daqueles que não são relevantes para o problema. Meio confuso, mas acho que a ideia que ele quis dizer é que a gente não precisa focar em ensinar a resolução daquele problema em si, mas e sim na abstração dele. Acho que foi isso que eu entendi. Para entender melhor essa situação, vamos pensar no seguinte problema. Fomos contratados para implementar um sistema para gerenciar uma concessionária de carros. Certo. Então aqui é um sistema de gerenciamento da concessionária de carros. Certo. Dessa forma, evidentemente, o sistema deverá representar a principal entidade desse contexto. No caso, o objeto carro e todas as características dele, né? Se eu estou querendo vender um carro, eu preciso saber quais são as características dele, né? Qual que é o ano, quantos... São as ações que ele faz, né? Não, são as propriedades, as características, as propriedades que aquele carro tem. Qual que é o ano, qual que é a marca, qual que é, o carro, qual que é a placa, quantos donos teve, né? Essas são todas as características que a gente precisa para comprar ou vender um carro, né? Quando a gente vai comprar um carro, a gente tem que olhar todas as características. Nesse cenário de gerenciamento de concessionária de carros, né? Aí ele fala aqui, ó, que no caso, esses objetos que seriam as instâncias das classes, né? Lembra que eu acabei de comentar. A classe é algo abstrato, né? A classe aqui seria o carro. A classe seria o carro que teria os objetos. E se eu quisesse vender um sandeiro, por exemplo, o sandeiro seria o objeto, né? Seria aqui o objeto que seria uma instância da classe carro, certo? Ou seja, é algo concreto, né? O concreto é o objeto o que é o abstrato é a classe. Esses dois conceitos é bem importante para começar a entender. Deverão ter várias propriedades importantes, tais como cor, modelo, quantidade de portas, marca, ano do fabricante, ano do modelo, que foi o que eu comentei, né? Dentre outras. Uma vez que o produto principal dessa empresa é a venda de carros, e todas as características do carro são essenciais. Para a empresa pública, como o Detran ou o Denatran, também seria importante todas as características do objeto carro. Veremos nas próximas sessões que um modelo de uma entidade chamada de objeto, até por razões óbvias do nome do paradigma, será denominada de classe, e as instâncias desse modelo serão os objetos, como ele falou aqui, que eu já frisei acho que umas duas vezes. No modelo desse paradigma, né, que é orientado a objetos, ele comenta aqui que o modelo, né, que seria a abstração, é denominada classe, e a instância, que são os objetos, como é que eu posso dizer, são as coisas concretas daquela classe, se chama objeto, certo? Que demonstram o modelo de carro e versões concretas desse modelo. No caso, temos um carro e tipos de carros, Mercedes, Audi, BMW e por aí vai. Então a gente tem um modelo que é um modelo carro e a gente pode ter ali os tipos de carro, né? As instâncias de carros, que pode ser uma Mercedes, uma Audi, uma BMW, por aí vai. Agora, pensando em um outro contexto de problema, o domínio de um sistema para gerenciamento da vacina do Covid-19. Nesse caso, se a única informação relevante para o sistema fosse se o usuário tem ou não um carro para que possa optar pelo drive-thru da vacinação ou não. Contudo, não é relevante para esse sistema armazenar informações específicas do carro, como o número do chassi, ano de fabricação, como nos dois outros sistemas citados. Aqui o que ele comenta, né, ele quer dizer nesse parágrafo aqui que, dependendo do contexto da sua aplicação, você pode ter uma classe que pode ter mais ou menos informações. No cenário anterior, que é venda de carro, eu como comprador, eu preciso saber quais são as informações daquele carro para poder comprar ele, certo? Como cor, quantidade de portas e por aí vai. Então, para esse cenário, essas informações são extremamente importantes. Mas já num cenário da Covid-19, em que
no agendamento da vacinação, eu só indicar, só eu tenho um carro, se você tiver carro, você vai no drive-thru, certo? Que aí você pega outra fila. Ele não precisa saber se esse carro é branco, vermelho, qual que é o número do chassi, quantas portas tem. Ele só vai querer saber se você tem um veículo ou não. Então eu não preciso passar mais nada a mais. Então, dependendo do contexto que estiver trabalhando, você pode ter informações a mais ou a menos daquela mesma classe, que seria o carro. É importante notar que a mesma entidade seria representada de forma diferente nos três sistemas, como eu comentei, com mais ou menos características, apesar de representar o mesmo objeto, que seria o carro. Esse aspecto é uma grande vantagem, pois nos permite, a partir de um contexto inicial, modelar necessidades específicas. Isso possibilita flexibilidade no processo de programação, pois é possível não trabalharmos com todas as propriedades da entidade modelada, mas sim com suas abstrações. Deixa eu só beber aqui uma águazinha. Esse aqui era o diagramazinho que eu ia fazer. Aqui, ó, tá muito legal essa imagem aqui. O carro é a nossa classe. Ele é que vai ter as propriedades, tá? Do carro. O que são as propriedades? São as características. Cor, qual que é a cor, qual que é a quantidade de portas e por aí vai. Ele indica quais são as propriedades. Já aqui embaixo, ó, são os nossos objetos, são as instâncias daquela classe que é um carro. Ou seja, é algo já físico, é algo mais concreto, é algo que eu tenho. Então, se eu disser que eu tenho aqui um Audi, ó, a imagem dele aqui é diferente, a BMW é diferente, Mercedes é diferente, cada um tem suas diferenças. Então, posso ter N objetos. Quando eu falo N objetos, é porque eu posso ter inúmeros objetos, né? Vários, mais de um. Isso é uma conotação que a gente fala muito na programação. Então é sempre assim, eu posso ter uma classe, que é o carro, que é o nosso abstrato, a nossa ideia de algo, e eu posso ter aqui a minha instância, são os meus objetos. Importante, vale ressaltar que alguns autores só consideram como pilares de POO encapsulamento, herança e polimorfismo, porém outras referências consideram a abstração como um dos principais pilares. Beleza, que ele só está dizendo que encapsulamento pode estar, abstração, desculpa, pode estar em livros ou não. Mas enfim, aqui a gente vai considerar que a abstração é um dos pilares. Exato. Vamos lá, vamos para o próximo. Encapsulamento. Uma das principais propriedades da orientação a objeto, se não a principal, é o encapsulamento. Vamos lá, antes de a gente entrar na programação, o que é encapsular? Encapsular, né, é deixar algo dentro sem dentro que fique protegido, né? Então a gente está encapsulando, a gente está trazendo as responsabilidades de fora para dentro e a gente está querendo deixar aquilo dentro protegido. Ao meu ver, isso é um encapsulamento, né? Então vamos lá. A ideia desse pilar está representada no próprio nome. Encapsular, no sentido de que você deve colocar dentro da cápsula. No caso da entidade representada pelo modelo, ou seja, que propriedades e quais são as ações essenciais para a representação do problema. Nos próximos circuitos, veremos que essas propriedades serão chamadas de atributos e ações de métodos. Tá? Vamos lá, recapitulando aqui. Lembra que eu comentei sobre a classe pessoa, que tem as suas propriedades, tem as suas ações, né? Pegando essa ideia e colocando no que ele está falando, eu estou pegando todas essas propriedades da pessoa e ações, eu estou encapsulando dentro de pessoas. Então, quando eu digo que eu tenho uma classe pessoa, a classe pessoa deve conhecer, deve saber tudo o que uma pessoa precisa para executar nesse meu domínio, né? Então, eu não posso ter uma outra classe que faça o que uma pessoa faz, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma classe pessoa e eu tenho uma classe, sei lá, mesa. E a classe mesa não pode conhecer o que uma pessoa faz. Entendeu? É algo nesse sentido. Cada classe é responsável por encapsular suas próprias ações, suas próprias propriedades e por aí vai. E só ela que pode modificar, né?
mas vamos lá. A tabela 1 exemplifica três entidades com suas respectivas características e ações. Lembrando, como visto na seção anterior, as colunas 2 e 3 dependem do contexto do problema, ou seja, no primeiro pilar, a abstração. A abstração no mundo real, a entidade, características e as ações. Por exemplo, eu tenho aqui a entidade conta bancária. Quais são as características de uma conta bancária? É o número, saldo e agência, né? Número, agência, dígito, saldo e as ações. Eu posso depositar, eu posso sacar, eu posso ver o extrato. Aí que é a entidade carro. Aí como ele comentou, né? Dependendo do contexto, pode ter mais ou menos coisas. Eu posso ter a cor, a marca, portas, peso, ligar, desligar, acelerar. Celular, posso ter marca, memória, tamanho, ligar, desligar, aumentar o volume, diminuir o volume. Aí, certo. Então, aqui, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que cada entidade tem que ter encapsulado o que ela faz dentro dela mesma, certo? Uma analogia seria, se você fosse a um atendimento médico e ele fosse receitado 250 miligramas de alguma coisa e mais alguma coisa e alguma coisa. Seria muito complexo para uma pessoa que não tivesse formação em farmácia ou química usar essas informações para manipular o remédio. Por isso, o mais simples seria abstrair essa composição e simplesmente receitar o remédio X, ou seja, o encapsulamento esconderia a complexidade. Isso aqui foi muito bom. Isso aqui, ele, muito provavelmente, né, é um tipo de medicamento. Então, esse tipo de medicamento a gente conhece como o nome do remédio. Né? Basicamente, hoje, a gente tem o nome do remédio. Me diz aí, amor, o nome do remédio aí. Nimesulida. Pronto, Nimesulida. Dentro ele tem algumas é, formações químicas que são abstraídas pelo nome Nimesulida. Se eu chegar na farmácia, eu quero Nimesulida. A pessoa vai falar, eu não tenho Nimesulida, mas eu tenho um outro remédio que tem a mesma composição do Nimesulida, mas que faz o mesmo efeito, só que é com outra marca, por exemplo. Aqui, esse exemplo foi o que ele deu. Eu digo o nome Nimesulida, sendo que o nome Nimesulida ele encapsula qual que é o nome da formulazinha. O composto da fórmula, exato. Então ele só encapsula. Isso é encapsular. Eu estou dizendo para fora algo mais simples que para dentro pode ser bem mais complexo, certo? É a privatização do dado. Pronto, Para podemos se dizer tornar isso. mais fácil para o Exato. usuário usar. Por exemplo, boa. Por exemplo, aqui o carro, né? Um outro exemplo. No carro a gente pode conseguir calcular ali quantos quilômetros com um litro ele faz, né? E o que eu posso fazer? Essa formulazinha, simplesmente ele faz uma regrinha de 3 por debaixo dos panos, né? Quanto de distância eu percorri e quanto de gasolina eu consumi nesse meio tempo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter ali um, um método, né? Um cálculo dentro da classe carro que sempre quando eu chamar esse método, ele já vai, calcula essas informações e me retorna esse valor. Então, ele está encapsulando essa conta matemática que era para eu fazer, entendeu? Então, o carro ele próprio já vai abstrair para mim essa quantia matemática. Eu nem vou precisar saber como que faz. Eu simplesmente só digo, carro, me diga qual que tá o consumo do carro, né? A quilômetros por litro do carro. Ele vai lá, calcula e já me retorna. Né? E nem preciso saber qual que é como é que é o cálculo, né? Mas isso, né? Você como programador, você programou ali o cálculo, certo? E o computador vai simplesmente só executar o que você disse, certo? Vamos lá. Aí ele encapsulou aqui a complexidade. Aí pronto, as cápsulas de um remédio seriam um exemplo de. Vou só beber água, né? Tá, tem água aqui, só não tá Você gelado. chamando? Vem, pai.
continuar, amor. Você não tá gravando? Uhum. Aí. Uma vantagem desse princípio é que as mudanças se tornam transparentes. Ou seja, quem usa algum processamento não será afetado quando seu comportamento interno mudar. Linguagens estruturadas prevêem este funcionamento, para, mas para atingi-lo é mais difícil. Os conceitos de classe, método, entre outros, facilitam bastante a aplicação deste fundamento. Esse é o principal conceito de orientação a objeto, uma vez que as modificações ficam transparentes para o usuário do código, as funcionalidades ficam encapsuladas dentro de um local, onde os usuários desses serviços podem se abstrair, e alterações que porventura tiverem que ocorrer podem ficar concentradas em apenas um lugar. O problema enorme para um desenvolvimento de código é quando ocorre uma mudança de requisito e isso implica em várias alterações no código pelo mesmo motivo. Ou seja, o conceito de encapsulamento e abstração não foram bem utilizados. Deixa eu só deixar frisado aqui uma coisa, né? Você como programador, no final das contas, né? No final de tudo, você vai estar resolvendo o problema do nosso cliente final. Quem seria o nosso cliente final, né? Seria quem vai utilizar o sistema. Seja um sistema mobile, né? Você vai fazer um aplicativo mobile, ou alguém que vai usar aqui um sistema na web, que vai utilizar o seu sistema que você está fazendo e tudo mais. Mas também, nós desenvolvedores, a gente está escrevendo o código para que outros desenvolvedores também utilizem, certo? Vamos pegar aqui uma equipe, a gente está aqui numa equipe de 5 pessoas. Quando você faz o seu código de programação, daqui a, sei lá, alguns dias, alguns meses, alguns anos, alguém vai ter que ou mexer, alterar o que você fez, ou utilizar o que você fez para reaproveitar algum outro desenvolvimento. Então, esse tipo de encapsulamento ajuda nessa manutenção. Quando a gente vai fazer a manutenção do sistema, a gente pode utilizar de algo que já foi feito por outra pessoa. Ou então a gente pode simplesmente, não, vou escrever dessa forma aqui, vou abstrair essa conta matemática aqui, porque eu acho que essa conta matemática ela pode ser utilizada em várias partes do sistema, e se eu deixar essa conta matemática localizada em um ponto único do meu sistema, pode ser que e se no futuro precisar alterar essa conta matemática, eu vou alterar somente em um ponto do sistema, que todos os outros cantos estão utilizando esse mesmo ponto focal, né? Então é isso, entender que quando está escrevendo um código, a gente está escrevendo um código não só para o usuário final, mas também para outros desenvolvedores que podem utilizar isso e podem fazer com que o desenvolvimento fique mais rápido por ter métodos muito bem estruturados e encapsulados. Isso ajuda bastante. Vamos lá. O encapsulamento é o principal pilar de orientação ao objeto e, ao mesmo tempo, o mais complexo de ser utilizado de forma correta, uma vez que é necessária bastante experiência do programador para conseguir encaixar de forma correta as ações e propriedades nas entidades corretas. Por exemplo, no sistema de gerenciamento de turmas em uma universidade, onde deveria estar localizada a ação de trancar disciplina ou trancar o curso, ou mesmo a ação de alocar um professor na disciplina, ela deveria estar em qual parte do sistema? Essas são questões que só com experiência e vivência um analista ou desenvolvedor saberia responder de forma segura, além de não ter uma resposta única. Portanto, apesar de encapsulamento ser, dentre os pilares, um dos mais simples de explicar ou de entender, na prática é um dos mais difíceis de colocar em prática de forma correta. Aqui ele só falou, né, que ele deu um exemplo aqui e perguntou onde é que ele colocaria esses métodos, né, alocar o professor na disciplina e por aí vai. Vamos lá, vamos para o terceiro ponto, herança.
O encapsulamento não é exclusivo da orientação a objetos, uma vez que a programação por tipos abstratos de dados segue esse mesmo conceito. O que torna a orientação a objeto única é o conceito de herança. Na programação orientada a objeto, o conceito de herança tem significado semelhante ao do mundo real. Assim como um filho pode herdar algumas características do pai, e no caso da classificação dos seres vivos, em que a espécie herda as características do gênero e, por sua vez, o gênero herda as propriedades da família. É basicamente isso. No mundo real, né, eu herdo as coisas do meu pai, da minha mãe e por aí vai. Algumas características, né? Já na orientação a objeto, uma classe, se ela tiver uma herança de uma outra classe, ela vai herdar praticamente tudo. Tem algumas coisas que ela pode não herdar, dependendo da forma como foi feita, mas ela vai herdar algumas características da herança também, tá? Então essa é a ideia, você conseguir herdar informações, né, características de outras coisas. Como foi o exemplo que eu dei lá em cima, né? Bem lá no começo, que eu tenho professor, eu tenho a classe pessoa e eu tenho a classe professor, né? O professor, ele é uma pessoa, certo? Então ele vai ter heranças de uma pessoa, por exemplo, pessoa tem o que? Nome, altura, idade. E já que o professor também tem nome, altura e idade, ele é uma pessoa, certo? Então ele vai herdar todas as propriedades de pessoa, tanto as propriedades quanto as ações, né, que uma pessoa pode fazer, e a classe professor vai ter novas características, novos métodos, né, novas propriedades e por aí vai. Um exemplo aqui é de hierarquia de classes, né? Deixa eu só continuar aqui o texto. Herança é um mecanismo que possibilita propriedades e ações comuns serem organizadas em uma classe base. Classe base é a classe lá de cima, é a primeira classe, né? A classe que inicia toda a herança, né? Com as características mais genéricas, ou superclasse ou classe pai. A partir de uma classe base, outras classes podem ser especificadas, conforme podemos ver na figura 4, na qual a classe veículos é a classe base e os esportivos, passeios e utilitários são classes mais especializadas. Cada classe, derivada ou subclasse é das características, estrutura e métodos da classe base e acrescenta a elas o que for definido de particularidade para ela. Por exemplo, aqui, ó, aqui é um exemplo mais completo do que eu acabei de comentar sobre pessoa e professor. Ela tem aqui o veículo, né? Que aqui ele já não restringe a carro, né? Qualquer tipo de veículo. Então, o veículo pode ter alguns atributos bem genéricos. Aí, de veículo, eu posso ter quais tipos de veículos, né? Eu posso ter veículos terrestres, aéreos e aquáticos. Ah, show, tem esses três tipos. Mas se eu quiser ainda ser mais especialista, eu posso ter aqui dentro de terrestres, eu posso ter carros e trens, por exemplo. Então, eles podem ter suas propriedades específicas de carro e trem. Ah, trem, quais são as propriedades que eu posso ter? Ah, quantos vagões tem? Carro tem vagão? Não, não tem. Mas carro pode ter quantidade de portas, sei lá, alguma característica que só um carro tem, enfim. E aqui em trem eu posso ter características que somente trem tem. Aí vamos lá, em carros. Eu posso ter carros esportivos, passeio e utilitários. Pode ser que cada um desses tenha algum atributozinho específico e que isso diferencie cada um, certo? Mas vamos lá, se eu pegar aqui um carro de passeio, né? O que é um carro de passeio? É o carro que a gente usa para sair, né? A gente, meros humanos mortais, né? Ali eu tenho o meu carrinho e esse carro, né? O carro de passeio, ele vai ter algumas propriedades específicas somente para passeio, mas ele vai herdar todas as propriedades de carro, ou seja, quantas portas, enfim. Vai herdar também todas as propriedades e métodos dos terrestres e também vai herdar todas as propriedades e métodos do veículo, certo? Então, quando a gente vai falar, a gente fala assim, ó, passeio é um carro, carro é terrestre e terrestre é veículo, certo? Tudo que é herança a gente fala que é alguma coisa.
Então, passeio é carro, carro é terrestre, terrestre é veículo, certo? Aí nos outros exemplos é a mesma coisa, tá? Tudo que é passeio eu tenho um carro, mas o carro ele não tem os atributos do passeio, tá? É só de baixo para cima que eu tenho os atributos. De cima para baixo, como é a classe base, ela não sabe o que as classes de baixo têm, tá? Isso é a herança. Eu herdo é, propriedades, né, e métodos. A herança pode ocorrer em 4 níveis, quantos níveis forem necessários. Porém, uma boa quantidade de níveis é de no máximo 4. Quanto mais níveis existirem, mais complexo de entender o código ficará. Por cada vez mais um distanciamento do conceito base é gerado. Esses níveis são chamados de hierarquia de classe. Como ele comentou, né? Você pode ter N famílias aqui, né? N linhazinhas, N heranças. Porém, quanto mais herança, mais complexo vai ficar de entender aqui o seu código, né? No exemplo da classificação biológica, partindo do nível espécie até reino, a hierarquia de classe teria 6 níveis. E partindo do átomo até a biosfera, teríamos 12 níveis. A herança auxilia no reuso de código, uma característica muito importante no desenvolvimento de código, uma vez que características e ações implementadas na classe base são levadas para as classes descendentes, e caso haja uma modificação na classe pai, ela é estendida para as classes filhas ou derivadas. Como ele comentou, né? Como é que a espécie é a mais genérica, você escreveu aqui toda essa herança aqui, essa aqui da esquerda. Mas se, por exemplo, não, vixe, ficou faltando aqui um método a mais na espécie, né? Quando eu colocar esse método a mais aqui na espécie, todas as outras classes que são herdadas da classe espécie vai ter esse método novo que eu acabei de implementar. E eu vou ter alterado somente em uma classe, que seria a classe espécie, certo? Essa é a vantagem de herança, certo? Eu vou aqui fazer toda uma herança para que no final das contas eu consiga mexer em cada ponto específico. E também isso influencia muito em um conceito que a gente vai ver depois, que é o conceito de fugiu o nome, mas cada classe tem que saber fazer apenas uma coisa, que é fazer o que é específico daquela classe, certo? Tem um nomezinho, mas fugiu. Enfim, vamos agora para polimorfismo, que eu acho que é o mais complexo de entender, mas que é bastante muito comum utilizar para resolver alguns tipos de problemas. Polimorfismo. Em determinados momentos em uma hierarquia de classes, precisamos que uma mesma ação, nome e lista de parâmetro, ou seja, a assinatura. O que é a assinatura, né? É quando eu tenho ali um método, né? Eu tenho ali uma ação que é, por exemplo, caminhar. Caminhar é uma ação. O caminhar eu posso ter alguns parâmetros, né? Eu vou caminhar 50 metros, né? Esses 50 metros pode ser um parâmetro. Então, eu posso caminhar, mas eu quero caminhar 100 metros e desses 100 metros eu quero caminhar a 5 km por hora. Esses 5 km por hora também pode ser um outro tipo de parâmetro, né, para essa minha caminhada, né? E quando eu crio esse método caminhar, que recebe esses dois parâmetros, que seria a quantidade de metros e a velocidade da minha caminhada, toda essa estrutura, né, se chama assinatura de um método. Eu estou dizendo que esse método ele sempre precisa receber esses dois parâmetros e esse nome, certo? Então isso é uma assinatura de um método, assinatura de uma classe, assinatura da classe, toda a estrutura da classe e por aí vai. Eu dei só um parênteses que como ele comentou que a assinatura eu quis explicar para não ficar vago. Vou voltar aqui um pouquinho, já que já entendeu o que seria uma assinatura, vou voltar aqui de novo e ler novamente. Em determinados momentos, em uma arquitetura de classe, hierarquia de classes, precisamos que uma mesma ação, né,
se comporte de forma diferente, dependendo de quem vai praticar essa ação na hierarquia. Isso é necessário devido às particularidades que as classes especializadas precisam exercer. Vamos aqui, por exemplo, eu complemento aqui o que ele está dizendo. Por exemplo, na figura 2, que ilustra os carros, pode ocorrer que a ação de frear seja diferente, dependendo do carro. Um use um sistema de freios mais modernos, que seria o ABS, e o outro tipo de carro mais popular use o sistema a tambor, ou seja, a mesma ação de frear irá acionar mecanismos diferentes, apesar do resultado final esperado ser o mesmo, que é parar o carro, mas a forma de fazer é diferente. Vamos lá. Deixa eu só dar uma explicada aqui. Eu tenho o carro, aí eu tenho, como é que eu faço para mexer? Assim. Aí eu tenho aqui, por exemplo, BMW e, sei lá, Audi. Posso ter esses dois aqui. É só um exemplo, tá? No exemplo que ele deu, se a BMW... deixa eu fazer o seguinte. O carro, ele tem um método que se chama frear, que todo carro tem, certo? Ou seja, aqui eu estou dizendo que o carro tem um método, né? O carro que tem um método que se chama frear, certo? Ou seja, tanto a BMW quanto a Audi vai ter o método frear. Frear seria uma abstração? Isso, frear seria um método abstrato, tanto da BMW quanto da Audi, que está escrito dentro do carro. O carro ele só tem um contrato dizendo, ó, eu como carro, eu sei que eu tenho que ter a ação de frear, mas eu não sei como que freia. Eu sei que quem for criar o carro, ele vai ter que ter alguma forma de frear. Ah, vai ser colocando, que nem a bicicleta, né? Vai ser colocando o pé no chão para frear mais rápido. Ah, vai ser como que vai ser? Isso aí, o carro aqui está dizendo só que precisa frear, né? Preciso saber como frear, mas eu não sei como. Quem que vai saber? Vai ser a implementação, vai ser a abstração. Abstração não, desculpa, vai ser a classe concreta, né? Que no caso aqui, a BMW aqui, a gente vai ter aqui a gente vai fazer aqui o override, né? A gente vai implementar a classe frear. Aí aqui a gente vai ter o nosso método frear. Utilizar escrevi tudo errado. Utilizar o ABS para frear. Isso aqui é a implementação que está somente na BMW. Já a Audi, ela, sei lá, ela freia de outra forma. Então ela vai implementar aqui o frear também. Sendo que aí o frear dela é utilizar o tambor, né? Utilizar o tambor lá do pneu, né? Ou seja, eu tenho aqui o meu carro, que o carro tem só a especificação do meu método frear. Eu estou aqui apenas dizendo que eu tenho que ter o freio. Aí eu vou ter aqui uma herança. Como a minha BMW é um carro e a Audi é um carro, isso aqui eu tenho a minha herança. Isso aqui é a herança, ou seja, a BMW é um carro e a Audi é um carro. Isso aqui é a herança. Então elas vão herdar o método frear, mas elas vão ter que ter a implementação específica do frear para cada classe. Isso aqui
vai ser o que a gente acabou de estudar, que seria o encapsulamento. Cadê? Seria a herança junto com o encapsulamento. Por quê? A herança eu estou dizendo que o carro precisa frear, e o encapsulamento estou dizendo como que ele vai frear. Então é basicamente isso. Eu estou utilizando os dois conceitos, a herança junto com o encapsulamento, que é o que ele comenta aqui. Cadê? Polimorfismo. Que ele deu aqui esse exemplo aqui do sistema de freio, né? Que seria ABS ou via tambor, né? Essa possibilidade de uma mesma ação pode ser adaptada, a ação poder se adaptar de acordo com a entidade que a executa é uma forma de polimorfismo. Então, vamos lá. Agora, aqui eu expliquei só herança e encapsulamento, certo? Aonde é que entra o polimorfismo nesse caso? É quando eu pego e crio a minha vamos lá. O polimorfismo em si, como é que eu explico, né? É quando eu vou executar o frear sem precisar saber se ele é uma BMW ou se é uma Audi. E dependendo de qual objeto seria, ele vai executar o frear e quem vai saber é o BMW ou a Audi. Por exemplo, aqui eu vou explicar de uma forma mais prática de como seria no código. No código eu teria assim, ó, se fosse em Java, né, seria mais ou menos assim, ó, carro, que seria na criação de variável, né? Vamos lembrar como é que cria uma variável no Java. Primeiro seria o tipo da variável, depois o nome da variável. Eu posso escrever aqui só carro, né? Seria o nome da minha variável. Aí ela vai receber alguma coisa, né? Recebe. E vamos supor, se eu colocar aqui um new, já explico o que seria esse new. BMW. Esse new aqui, eu sempre tenho que colocar quando eu vou criar, fazer uma instância, vou instanciar, ou seja, o que é instanciar? É invocar, é criar um objeto, né? Eu estou criando algo concreto, um objeto de uma classe. O que é isso? Ficou meio confuso, né? O que é uma BMW? BMW ela é uma classe, lembra? O que é uma classe? É algo abstrato, é algo só um conceito, certo? É um conceito de um carro que é da marca BMW, isso é um conceito. Agora, quando eu estou instanciando, quando eu estou criando, quando eu estou invocando essa classe, ela agora não vai mais virar uma classe, ela vai se tornar um objeto. Esse objeto se chama carro. Só que esse objeto, ele é do tipo BMW, certo? Então eu estou invocando, estou criando minha BMW, meu carro do tipo BMW, que é justamente o que ele está dizendo aqui, ó. Eu estou criando, estou dando um new, um novo carro, né? Um novo carro que é do tipo BMW, certo? Então, aqui eu tenho o meu carro, que ele é do tipo carro, né? Que é a classe carro, que é o meu abstrato. Sendo que esse carro aqui, ele é uma BMW, certo? Então, ele freia utilizando a ABS. Mas aqui eu não sei que ele utiliza o ABS, porque a implementação está dentro da classe BMW, certo? E aqui embaixo eu posso dizer, cara, carro. Aí eu posso dizer frear. Certo. Aqui esse carro aqui, ele é abstrato, certo? Por que ele é abstrato? Porque eu instanciei, porque ele é do tipo carro. Tá, mas ele sabe que tem que frear, mas como que eu vou saber?
quem que é para chamar. Como ele é uma instância BMW, ele vai, quando ele for executar o frear, ele vai chamar esse método aqui. Isso é o polimorfismo, porque dependendo de quem eu chamar aqui dentro, ele vai executar ou o frear da BMW ou o frear da Audi. Ou seja, se eu deixar essa linha de código aqui e mudar somente isso aqui, ó. Cadê minha borracha? Acho que é esse aqui, né? Não. Deve ser esse aqui. Aí se eu pegar e mudar só esse pedaço aqui, colocar new Audi. Pronto, eu mudei só isso aqui. Essa linha de código aqui manteve a mesma, mas a implementação do frear do Audi é esse cara aqui. Então agora ele vai utilizar o tambor. Então o polimorfismo é isso, é eu conseguir em tempo de execução, né, quando o código está executando, é que ele vai saber quem é que ele vai, qual que é a implementação que ele vai utilizar. Se vai ser da Audi ou se vai ser da BMW. Isso é o polimorfismo. Eu conseguir executar uma tarefa dinamicamente, praticamente, né? Dependendo aqui do qual que é o tipo da instância daquela classe, que eu vou saber quem que é para executar, né? É bem complexozinho, que o polimorfismo ele é mais chatinho de entender. Recomendo fazer vários exemplos e tal para realmente entender, e ele realmente ajuda bastante em alguns tipos de resolução de problemas, tá? Realmente ajuda bastante. No caso da figura 4, um objeto carros ou navios poderia ser referenciado por veículos. Já objetos da entidade esportivos, para ser utilizados, podem ser referenciados dos carros. Essa característica é muito importante para a abstração, uma vez que qualquer objeto ilustrado na figura 4 poderia ser referenciado pela classe veículo. A grande vantagem do uso do polimorfismo é a flexibilidade, uma vez que pode utilizar objetos distintos para executar a mesma ação, sendo que esta ação se moldará ao objeto que executa, como a gente fez o exemplo ali da BMW e da Audi, né? Dependendo de qual que foi a instância da classe, né? Se você criou, né, deu o new de BMW, ele vai executar de uma forma. Mas se você deu o new, né, que você criou a instância baseado na Audi, ele já vai fazer um outro comportamento. Isso mudando somente uma linha de código, né? Cuidado, polimorfismo não quer dizer que o objeto ficará mudando. Um objeto é criado de um tipo, morre daquele tipo. O que pode mudar é a maneira como nos referimos a ele. Exatamente. Então aqui, se você criou aqui Audi, esse objeto aqui, essa variável aqui, ela sempre vai ser um Audi, certo? Você não pode depois simplesmente mudar, certo? Importante, tenho duas classes completamente diferentes, que não fazem parte de uma mesma hierarquia de classe, contudo elas possuem um método com a mesma assinatura, de forma semelhante, mas com comportamentos diferentes. Isso é apenas uma grande coincidência, definitivamente não é polimorfismo. O que ele quis dizer aqui? Polimorfismo, né, que eu comentei aqui, que eu tenho duas classes com a mesma assinatura de método, né, mesma assinatura aqui, e que você consegue trocar ele aqui e mudar a forma como realizar o frear. Se eu tiver uma outra classe... É só determinar uma nova função, né? Tipo assim, o produto já existente. Mas o que ele estava querendo comentar... Tipo a evolução do que é o produto, né? Polimorfismo. Não, o polimorfismo, ele é a execução de um método de forma mais dinâmica, digamos assim. Ele, dependendo do que você criar, ele vai executar
aquela implementação que você fez, né? Mas o que ele quis dizer nesse parágrafo aqui, que esse importante aqui, é se, por exemplo, eu criar aqui, sei lá, uma outra classe X aqui, e nessa classe tiver o frear também, mas ela não herda, deixa eu colocar como, ela não herda de carro, certo? Ela é uma classe avulsa, não tem nenhum tipo de herança. Isso, aí se eu chegar aqui e der um new, esse new aqui, deixa eu apagar aqui, se eu der um... Só no banheiro. Aham, vai lá. Pronto, vamos continuar, né? Tá gravando. Outro ponto importante é que o polimorfismo traz a flexibilidade supracitada. Porém, caso esta não seja necessária, a sua utilização pode ser prejudicial. Apenas com o amadurecimento dos pilares da herança e do polimorfismo, o desenvolvedor poderá utilizá-los de forma efetiva, pois, conforme veremos nos próximos circuitos de aprendizado, a utilização da herança deverá ser preterida, não sei o que é isso não, em várias situações, por conta da utilização de composição, além de que a utilização de herança em uma modelagem não obriga a utilização de polimorfismo, ou seja, não existe uma fórmula mágica para a utilização desses pilares. A utilização correta das características da programação orientada a objetos ocorrerá com o amadurecimento e a experiência do programador, o analista, em vários projetos que se utilizam desta técnica. Dois pilares que se confundem muito é a abstração e o encapsulamento, porém elas são bem distintas. O primeiro será relacionado com o nível de modelagem do sistema e a sua contextualização dentro do contexto de sua aplicação, enquanto que o segundo esconde o funcionamento interno relacionado à implementação e ao código. Por fim, é importante salientar que a programação orientada a objeto é mais do que um paradigma de programação, uma vez que ela é utilizada também na modelagem de sistemas, utilizando a linguagem UML, baseado no pilar de abstração, conforme podemos ver no circuito de aprendizagem 3. Que já vai pro 2, né? Hoje eu acho que não vai não. Muita coisa. Já foi muita coisa já. Agora, tem exercício só desse conteúdo, Vida? Não, mas só tem exercício completo. Ah, do PDF completo, né? PDF completo. Tá, continua, não é muita coisa não. Não é muita coisa até não? 10h30. Não, Vida, 10h30 não. Amanhã eu acordo 5h30 da manhã. Não, não quer não me ensinar. Te dou R$10 se tu me ensinar. R$10. A fala é R$15, 10 minutos. Você tá muito caro. Ai, prendeu aqui, ó, na cabeça. Pronto, eu vou Pera, dormir. calma. Eu não tô saindo não, tô parada. Como foi que tu fez? Bora. Peraí. Tá aqui, solid era a palavra que eu queria. Ó. Ok.
Cadê? Onde é que tem aqui PDF? os Os exercícios? exercícios? Aqui, ó. Aqui, abaixa. Exercício 1. Tentar responder a questionário agora. A instância de uma classe, uma linguagem orientada a objetos. Sim, a gente A viu. passagem. Isso aqui eu só não entendi o que. Passa. Ah, sim, ele tá dizendo isso aqui. É um atributo. Não. Lembro de quando eu comentei aqui que era o nome disso aqui, até circulei bem muito. Quando eu crio a minha classe, ele se torna alguma outra coisa. A classe é o abstrato. Torna um objeto. Exatamente, ele se torna um objeto. Seria um objeto. Esse aqui a gente não viu, que é o Unified Modeling Language, o UML. É uma linguagem de modelagem, como o próprio nome indica, usada para ajudar na construção e documentação nas diversas fases do desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. A versão 2.5 tem 14 diagramas que são divididos em 2 grandes grupos. Quais são esses grupos? A gente não estudou isso aqui não, então... Coloca aí, não sei. Observe o código abaixo em Java. Public Class Cálculo. Isso aqui é a criação de uma classe. Lembra, na programação a gente tem os escopos. Então ele abre aqui o parênteses, né? Parênteses não, o colchete e fecha aqui. Embaixo. Então tudo isso aqui está representado dentro da minha classe cálculo, tá? Isso aqui tudo é da minha classe cálculo. Aí ele tem esse public, static, double, soma. Aí tem várias informações aqui. Aí abre e fecha, certo? Aqui é a mesma coisa. Aí abre e fecha. O que é isso aqui? Isso aqui é um método, certo? É uma ação, é uma função, certo? Isso a gente tem aqui a função soma, e essa função soma recebe o valor n1, que é uma variável n1, e a variável n2. Essa variável n1 ela é do tipo double, ou seja, ela é um valor numérico, né, quebrado e tal, e o n2 também. Então, isso aqui é aquela minha assinatura, que vinha dizendo lá no texto. A minha assinatura é a assinatura de um método, por exemplo. O método, ele tem o método de retorno, que é o do tipo double. Acho que peraí, deixa eu voltar um pouquinho, né? Isso aqui é um método, certo? Como é que eu escrevo um método? Eu tenho um public. Esse static aqui, depois eu comento, mas por hora não precisa desse static aqui. Tá, eu acho que está escrito errado, de forma errada aqui, não precisava. Double. O que seria esse double? É o tipo de retorno daquela minha função. Se eu vou retornar algum valor ou não, certo? Então, quando eu falo, esse método aqui é de soma. O que é soma? Eu pego um valor mais outro valor e esse resultado retorna um terceiro valor, certo? Então, esse double aqui é o meu resultado da minha soma. Esse nome soma é o nome do método. Pode ser qualquer coisa. Soma qualquer coisa, xxxxx, isso aqui não importa. Mas tem que seguir as normas da linguagem de programação, que não pode começar com números, né? E por aí vai. Não pode ter nomes específicos da linguagem. Eu esqueci o nome, que, por exemplo, class. Class é uma palavra reservada da linguagem Java. Então, o nome do meu método não pode ser class. Ela pode ser classe, por exemplo, em português, né? Não tem problema. Mas class do inglês não pode, porque class é uma palavra reservada. Aí ele abre parêntese
e fecha parênteses. Tudo que tiver dentro do parênteses são os meus parâmetros de recebimento do meu método. Soma. Soma, eu preciso de 2 números para poder somar eles, correto? Então, eu tenho 2 parâmetros, certo? Tenho meus 2 parâmetros. Cada parâmetro, eu posso dizer um nome para ele, pode ser qualquer nome também, seguindo ali as regras da linguagem de programação. E eu tenho o tipo dele, nesse caso aqui é um double, mas pode ser um int, um string, pode ser uma classe, né? Enfim. Mas nesse exemplo eu recebo 2 números e aí ele vai e fecha os parênteses, aí abre o colchetes e fecha o colchetes. Tudo que está dentro aqui do colchetes, né, é a minha representação do meu método. Então é realmente o que o método soma vai fazer. Nesse caso eu preciso somar o n1 mais o n2 e retornar esse valor. Return é uma palavra reservada do Java para dizer que esse meu método ele vai encerrar e vai retornar esse valor aqui. O que é esse valor? É a soma de n1 mais n2. Então, como é double mais double, vai retornar um double. Por isso que o retorno do meu método é um double. Aí aqui a mesma... É para aparecer na tela, né? Não, não é para aparecer na tela. Isso aqui é para quando eu chamar... Não, isso aqui. Não, também não. Isso aqui ó, é um outro método. É um método soma também, mas ele tem uma assinatura diferente do outro método. Aqui eu estou somando 3 números, 3 variáveis. Vou passar double n1, double n2, double n3. Aí vou abrir e fechar parênteses. Aí aqui dentro eu tenho aqui a minha implementação dessa minha função, que eu vou retornar o valor da soma n1 mais n2 mais n3. Então eu tenho aqui uma classe que se chama cálculo e ela sabe fazer a soma, 2 tipos de soma que ela sabe fazer. Ela sabe fazer a soma por 2 números ou uma soma por 3 números. E pronto, ela só sabe fazer isso. Se eu passar mais de 3 números, né, ela não vai saber. E se eu passar só um número, ela também não vai saber. Vai quebrar. Beleza? Isso aqui, olhei o código, bati o olho, já sei o que ela faz. Agora vamos para a pergunta. Para chamar o método soma da classe cálculo, implementado acima, e mostrar na tela, o retorno desse método é correto utilizar... Tá, aqui ó, lembra que quando eu vim aqui, eu fiz isso aqui? Pronto, é a mesma coisa que tem lá. Vamos supor que eu fiz um new Audi. E aí aqui esse carro aqui, né, eu peguei e fiz o ponto frear, que é o método aqui da Audi, né? Pronto. Essa linha aqui eu estou criando, né? Estou instanciando, estou criando o objeto carro, que é o nome da classe Audi. Aqui eu estou somente criando esse cara, eu estou dizendo que esse carro ele é da Audi. Depois eu estou pegando, estou dizendo que esse carro ele vai frear, certo? Show, estou chamando aquele método. Isso aqui é um método, mesma coisa de lá. Aqui é um método, isso aqui é um método. Aí o que ele está dizendo aqui, ó? Para chamar o método soma, que é essa soma aqui, da classe cálculo, que é essa classe implementada acima, e mostrar na tela o retorno desse método, é correto utilizar. Aí ele está dizendo como é que eu posso fazer para funcionar, né? Ó. Aqui eu acho que tem mais uma. Simplesmente a instrução 1, 2, 3, não. Não. Tá.
Aí aqui ele dá alguns exemplos aqui, né, de como utilizar. A forma que tá mais coerente seria essa. Assim, eu acho que isso aqui tá escrito errado, esse static aqui, tá? Porque esse static aqui, o que ele diz, né? Ele diz que você pode realizar a soma sem precisar instanciar esse cálculo, ou seja, sem dar o new. Se, se ele realmente estiver utilizando esse static aqui sem ser erro de digitação, isso aqui tá correto, cálculo.soma sem precisar instanciar. Isso aqui estaria correto, mas ele não é não é exclusivamente essa instrução, porque eu posso também ter o cálculo.soma passando só 1 e 2 também. Então ele não é exclusivo, por isso que eu acho que está errado. Aí que ele diz exclusivamente as instruções cálculo também não, porque eu posso passar o C 1, 2, 3. Aí aqui isso aqui está errado, porque ele não retorna um objeto. Isso aqui isso aqui tá certo, ele funciona, mas isso aqui não funciona. Por isso que eu acho que o resultado final realmente é esse cara aqui, é o mais coerente, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Criei aqui o áudio e depois fiz o frear, mesma coisa. Ele criou aqui o cálculo, ponto e vírgula, né? Ou seja, ponto e vírgula, quebra a linha e faz o C, que é o nome da variável, ponto soma 1, 2. 1 e o 2. Pronto. Aí que funcionaria. Alguns autores consideram que a programação de objetos será sedimentada em 3 pilares. Por sua vez, outros já consideram um quarto pilar. Qual que seria esse quarto pilar que é divergente dependendo da literatura abordada? A gente viu... Oi? Era abstração. Isso mesmo. E é isso. Só um que a gente ainda não estudou, que seria o ML. Mas deve ser isso aqui, né? Não, diagramas estruturados, diagramas orientados a objetos. Eu não sei. Coloca, só pra colocar. Finalizar a tentativa. Ai, Como é tudo enviar? terminar. Correto objeto. Era o B, ó. Calma. Minha pata, menina. A gente errou só o que realmente a gente ainda não tinha estudado. Certo? E é isso.